Olá, boa tarde aos nossos leitores, internautas que nos acompanham pelo Facebook do Jornal Extra. Hoje nós estamos recebendo aqui no jornal a pediatra Bárbara Furtado, gerente médica de vacinas da GSK Brasil. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde Carolina, boa tarde internautas. Obrigada pelo convite para estar aqui falando sobre um assunto tão importante. Nós vamos conversar com a Bárbara aqui hoje sobre a campanha de vacinação contra a gripe, que começou ontem apenas para os profissionais de saúde e na próxima segunda-feira a campanha começa para a população, para os grupos, né, para o público-alvo. Isso. Então, vamos conversar um pouquinho, né, Bárbara? Começando sobre essa questão do público-alvo. Quem é o público-alvo da campanha de vacinação? Perfeito. É muito importante a gente lembrar que a vacinação de gripe é para todo mundo, né? Mas nos serviços públicos, a campanha nacional de vacinação, que é aquela campanha que está no serviço público, nos postos de saúde, ela tem grupos que são considerados os grupos de maior risco, né? Que são crianças abaixo de 5 anos de idade, as gestantes, os idosos, né? Além dos profissionais de saúde que já começaram a vacinação antecipada, também foi incluído esse ano os professores, que é muito importante pelo contato que os professores têm, né, em sala de aula, principalmente com crianças, e também para indígenas e pacientes que tenham qualquer alteração do seu sistema imunológico, que é o sistema de defesa, como por exemplo, pacientes HIV positivo. Esses são os grupos de risco e são os grupos em que a campanha nacional de imunização nos postos públicos foca. São essas pessoas que podem tomar a vacina gratuitamente nos postos de saúde, né? Perfeito. São essas pessoas que podem chegar no posto de saúde a partir de segunda-feira que vem e poder tomar a vacina de graça. Para todas as outras pessoas também existe a disponibilidade das vacinas nas clínicas privadas, né? E aí a gente tem que pensar como saúde individual, que também é importante a gente estar se vacinando. Qual é o valor médio dessa vacina numa clínica particular? Essa é uma pergunta que às vezes é um pouco difícil para a gente dizer, porque na verdade eu tenho alguns produtores de vacina, não só a GSK, então eu não sei quanto cada um está negociando, e hoje a GSK não negocia diretamente com o público, então eu vendo para a clínica e a clínica que coloca um valor em cima disso, né? Então eu não tenho, na verdade, como dizer quanto essas clínicas vão cobrar. Ano passado a gente viu uma variação grande de preço, vai depender se está no começo, se está no final da campanha, né? Mas no ano passado eu acho que a maior parte das vacinas ficou em torno de R$100, um pouco para mais, um pouco para menos. Mas é difícil a gente dizer porque vai depender da vacina e de onde essa pessoa está se vacinando. E a gente comentou aqui no início que nos postos a vacinação para o público em geral, né, o público-alvo, começa na segunda que vem. Mas nas clínicas, as pessoas a vacina já está disponível nas clínicas. As vacinas da GSK já estão disponíveis na maior parte das clínicas privadas. Então, caso você queira, entre em contato com a sua clínica de preferência, né? E a gente já tem vacinação disponível, sim. Tá. E vou te fazer uma pergunta, digamos assim, bem básica, que às vezes as pessoas não sabem diferenciar uma gripe de um resfriado. Quais são as diferenças? É ótima essa pergunta, Carolina, porque é muito comum a gente falar que está gripado, né? E na verdade que a gente tem um resfriado. A primeira grande diferença é que quando a gente fala de gripe, a gente está sempre falando do vírus que é um vírus influenza. E quando nós falamos de resfriado, estamos falando de diversos outros vírus. Mas o que a gente sente, né? Quando a gente tem um resfriado, normalmente é uma febre baixa, você pode ter um mal-estar, normalmente você tem sintomas respiratórios que são o nariz escorrendo, que é a coriza, você pode ter um pouco de dor de cabeça, mas normalmente 24, 48 horas você já está melhor e já consegue trabalhar. A gripe não, a gripe é uma doença que causa sintomas mais sérios, então é uma febre alta, normalmente em torno de 39, 39,5. Você pode ter a tosse, pode também ter a coriza,
coriza, mas você pode ter falta de ar, uma dor no corpo importante, uma dor de cabeça e principalmente uma prostração, que é aquela vontade de ficar deitado, de não ter força para fazer nada durante alguns dias. E esses sintomas, né, se eles não complicarem, se a pessoa não tiver que ficar internada nem nada disso, giram em torno de 3 até 6 dias que essa pessoa pode ficar se sentindo realmente mal. Então, caso você tenha esses sintomas mais graves, o ideal é você o quanto antes estar procurando um profissional de saúde para auxiliar. E quem já estiver apresentando alguns sintomas, pode tomar a vacina ou é melhor esperar? Se a pessoa já não está se sentindo muito bem, é melhor esperar um pouco para tomar a vacina? Perfeito. A primeira coisa que deve fazer é entrar em contato com o médico, né, para poder avaliar a contraindicação da vacina, ou seja, a gente não deve tomar a vacina quando a gente realmente está com um quadro muito grave ou quando a gente tem febre alta. Essas são contraindicações da vacina, aí você não deve tomar. Se você está se sentindo um pouco mal, um pouco de dor de cabeça, dor no corpo, o ideal é que você procure um médico para que ele faça um diagnóstico. Muitas vezes você pode não estar com gripe, você pode estar com resfriado e aí você tomar a vacina assim que você esteja melhor. Então, na dúvida, procure sempre a orientação de um médico para poder saber se é melhor aguardar ou se você deve tomar a vacina mesmo assim. Vamos aproveitar essa pergunta, né, da nossa leitora Bárbara Salgado. Ela pergunta: tomei vacina da febre amarela há 6 dias. Posso tomar a vacina da gripe quando? Essa é uma pergunta bem interessante, acho que bem pertinente nesse momento. Perfeito. Isso é uma dúvida que está sendo super comum, Bárbara, obrigada por você ter feito. Na verdade, a vacina da gripe, é até legal que a gente pode trazer um outro dado, a vacina da gripe não é uma vacina de vírus vivo, ela é uma vacina de partículas de vírus, ou seja, o vírus não está vivo, ele está morto. Então, por conta de ser uma vacina que não é viva, que é inativada, ela não tem comprometimento em tomar no mesmo dia que a febre amarela ou em nenhum período antes ou depois. Então, se você tomou a sua vacina da febre amarela há 6 dias e você não teve nenhum evento adverso, ou seja, principalmente a febre, que como a gente falou antes, é uma contraindicação de tomar qualquer outra vacina naquele momento, você estiver bem, você pode estar tomando a vacina da gripe, tanto nos postos, se por exemplo você estiver grávida e for, né, uma da população-alvo, quanto no particular também. Então não tem problema você tomar a vacina de febre amarela antes ou depois da vacina da gripe, tá? Tá. Teve uma pergunta repetida, mais ou menos no mesmo conteúdo, né, perguntando sobre a idade. Teve um leitor que perguntou se uma criança de 1 ano já poderia tomar a da gripe, e aí agora a Jaqueline Neves também. Qual é a faixa de idade para tomar, né, que pode tomar Perfeito. É importante a gente saber, qualquer criança que não tem uma contraindicação, a partir de 6 meses de idade, já podem tomar a vacina da gripe, tá? Até os 5 anos de idade, essas crianças têm a vacina disponível no posto de saúde ou na rede particular, se elas quiserem. Então, a partir dos 6 meses de idade, você já pode tomar a vacina e não há um limite superior de idade, ou seja, os idosos, aqueles acima de 60 ou 65 anos, eles podem e devem estar tomando a vacina também, porque é uma faixa etária de risco. Então, qualquer pessoa acima de 6 meses de idade pode estar tomando a vacina de gripe, desde que não tenha tido uma contraindicação formal, que no caso das vacinas de gripe, são basicamente alguma reação à vacina de gripe anteriormente. Então, não teve nenhuma reação à vacina de gripe, você pode e deve tomar a vacina de gripe, ou no posto de saúde ou na rede privada, se você não for uma das faixas etárias ou do público-alvo da campanha nacional de vacinação. A vacina da gripe, ela dá alguma... acontece alguma reação. Muitas pessoas dizem que quem toma a vacina da gripe acaba ficando gripado. Isso é um mito? É verdade? Se não for verdade a gripe, há alguma outra reação que a vacina possa dar?
Perfeito. Isso é muito importante porque, como você falou, é muito comum a pessoa dizer que tomou a vacina da gripe e ficou gripado. Como eu falei antes, a vacina da gripe, todas as vacinas da gripe disponíveis no Brasil, elas são vacinas do vírus morto, ou seja, o vírus presente na vacina, ele não pode causar doença. Então, o que normalmente acontece é que ou você tomou a vacina de gripe e pode ter tido uma reação à vacina, que na maioria das vezes, Carolina, são reações leves e principalmente no local de aplicação. Então, fica aquela dor no local de aplicação, pode ficar um pouco vermelho. Quadros como febre e mal-estar depois da vacina de gripe não são comuns, tá? O que pode acontecer é que normalmente a gente toma a vacina de gripe quando começa, né, o outono e inverno. Então, a chance de você pegar um resfriado nesse período é muito maior. Então, na maioria das vezes, o que acontece é que a pessoa toma a vacina de gripe e alguns dias depois ela pode ficar resfriada e não gripada por conta dos outros vírus que não estão presentes na vacina. Então, sim, pode ter reação, mas a maioria das reações são locais. Então, é no local da aplicação, aquela dor, aquela vermelhidão, e qualquer coisa diferente disso, é sempre importante você contactar o seu médico para ele poder orientar como você deve proceder e se você deve tomar algum medicamento. Eu acho que muitas pessoas devem se perguntar por que tem que tomar vacina contra a gripe todo ano, né? A gente agora tem o exemplo da febre amarela, por exemplo, que tem uma duração de 10 anos. Por que há essa necessidade de todo ano tomar a vacina contra a gripe? Isso foi uma coisa que mudou o nosso conceito, né? Porque a gente já está acostumado a fazer a vacinação da criança e aí a gente espera, depois que a criança cresce, né? As outras vacinas têm um tempo muito grande entre as doses. O que acontece com a vacina da gripe? O vírus da gripe, que é o vírus influenza, ele muda muito de um ano para o outro. Ele sofre várias mutações, que são mudanças mesmo no corpo do vírus. E para isso eu preciso atualizar esta vacina, ou seja, as empresas elas precisam fazer novas vacinas para esse novo tipo de vírus, então, que está circulante. E um exemplo que a gente está trazendo aqui, por exemplo, o H1N1, que está presente na vacina deste ano, que as pessoas vão tomar tanto no posto de saúde quanto nas clínicas privadas, é um H1N1 diferente do que a gente teve no ano passado. Por quê? Porque ele mudou e as empresas tiveram que fazer novas vacinas, então, para adequar a proteção ao vírus que está circulando naquele momento. Então, sim, eu preciso tomar todo ano e mesmo quem teve gripe alguma vez na vida precisa tomar de novo, porque o tipo do vírus que você pode ter tido naquela época não é o mesmo que está acontecendo agora. Além disso, é importante lembrar que a vacina não é contra um tipo de vírus só, né? São vários tipos de vírus influenza que estão dentro dessa vacina, então você tem uma cobertura mais ampla do que contra um vírus só. Uhum. E a vacina, por exemplo, deste ano, ela é baseada nos vírus que circulavam no ano anterior, é isso? Isso. Todo ano a Organização Mundial de Saúde, isso é importante para ver que é uma coisa global, é do mundo todo, não é só do Brasil. Então, todo ano a Organização Mundial de Saúde, ela analisa quais foram os principais vírus que circularam no hemisfério norte, ou seja, Estados Unidos, Europa, e no hemisfério sul, no Brasil, né? Brasil e alguns outros países. E eles veem, bom, esses foram os vírus que vão, então, provavelmente causar a doença no próximo ano. Então, as vacinas que esse ano estão disponíveis no Brasil são referentes à análise no final do ano passado, 2016. A Organização Mundial de Saúde libera esses tipos de vírus que vão levar a doença no ano de 2017 e as empresas, então, baseado nesta determinação da OMS, é que produzem as vacinas que vão existir. Então, isso pode mudar todo ano. Uhum. E há diferença entre a vacina dada nos postos de saúde, na rede pública, e as vacinas que são a vacina que é oferecida na rede privada? Isso, perfeito. Essa pergunta é muito importante porque hoje a gente tem dois tipos de vacinas no Brasil, né? A gente tem uma vacina que é chamada de trivalente, porque tem 3 componentes, e as tetravalentes, porque tem 4 componentes. As vacinas trivalentes são aquelas que são oferecidas no posto de saúde
para essas pessoas que são contempladas nas faixas etárias ou com alguma doença específica. Essas vacinas trivalentes, elas têm 2 tipos do influenza A, então isso é uma pergunta muito comum. Tem o H1N1 e tem o H3N2, que é o vírus que está circulando agora no momento e que as pessoas têm até comentado que é um vírus novo. Na verdade, não é um vírus novo, é o H3N2 e ele está presente na vacina do posto também. A diferença é no influenza do tipo B, que a vacina trivalente, que é do posto, só contém um dos vírus influenza B, enquanto as vacinas tetravalentes contêm os 2 tipos. Então, vão ter os 2 tipos, né, H1N1 e H3N2 e 2 tipos de influenza B, enquanto a do posto só vai ter um tipo de influenza B e essa é a diferença entre as vacinas. E tem alguma recomendação quando a pessoa vai tomar uma vacina na rede privada? Tem alguma recomendação para saber se aquela vacina realmente é a do ano, né, ou se não pode ser uma mais antiga? Há uma recomendação para olhar a data de fabricação, algo do tipo? Isso é muito importante mesmo. Como eu falei, todas as vacinas são mudadas todo ano, né? Então, são fabricadas novas vacinas todo ano. E essas vacinas, de modo geral, então, têm uma data de validade de 12 meses. Então, se você hoje, né, chegar numa clínica ou num posto de saúde, olhar a data de validade, ver que essa data de validade vence agora, por exemplo, em abril de 2017, significa que essa vacina foi produzida em 2016. E essa não é a vacina ideal para ser feita, mesmo que esteja dentro da data de validade, porque ela tem os vírus diferentes do que a gente está recomendando esse ano. Então, o que a gente normalmente recomenda é olhar a data de validade. Se a data de validade tiver para 2018, é porque essas são vacinas fabricadas agora, né, no final de 2016, início de 2017, então referentes aos vírus que vão estar circulando neste momento. Perfeito. Vamos aproveitar essa pergunta. Janaína Cardoso. Quem teve chikungunya pode tomar a vacina de gripe e de febre amarela? Olha, Janaína, essa é uma excelente pergunta, tá? Na verdade, hoje, chikungunya é uma doença infecciosa que a gente não tem tanto conhecimento, né, clínico, então isso vai depender muito de que momento da doença você está. Se você acabou de ter a doença ou se você teve chikungunya há 1 ano atrás, se você não tem mais sintomas ou se você ainda está apresentando sintomas, que a gente já viu que pode acontecer pessoas 6 meses depois de terem chikungunya ainda terem dor, por exemplo, nas articulações. Então isso vai depender de como você está hoje. Tá? Então, o ideal é que você entre em contato com um médico para saber se você pode tomar tanto a vacina de febre amarela. Lembrando que a vacina de febre amarela, ela hoje está sendo orientada para áreas que têm o risco de febre amarela. Então, ela entrou no calendário vacinal regular do Rio de Janeiro, mas a gente não tem relato de doença dentro da cidade do Rio de Janeiro. É mais uma precaução, né, exatamente, da sociedade médica e da saúde. Então, você precisa saber aonde você está, se realmente você tem uma necessidade de tomar a vacina de febre amarela e como está o seu estado clínico nesse momento. Se você está bem, você teve há 1 ano atrás e não está sentindo nada, provavelmente vão liberar que você tome as 2 vacinas. Agora, se você ainda tem muitos sintomas, a gente vai ter que avaliar o risco-benefício de você estar tomando essas vacinas. Teve uma outra pergunta antes também, uma pessoa questionando se durante a amamentação pode tomar a vacina. Perfeito. A grande dúvida que a gente tem em relação à amamentação é quando a gente está falando principalmente de vacinas de vírus vivos, que é o caso da febre amarela, e que vocês devem ter escutado que quando você está amamentando bebês pequenos, você não deve tomar a vacina, porque você pode passar o vírus vivo pelo leite materno. A vacina da gripe é uma vacina que o vírus está morto, então você não corre o risco de passar o vírus para o bebê e, nesse sentido, não é contraindicado você estar fazendo durante a amamentação. O que você precisa ver é se o seu bebê tem menos de 6 meses, ele não pode tomar a vacina, mas você pode. Se o seu bebê tem mais de 6 meses, vocês 2 devem tomar a vacina. Tem uma coisa que chama a atenção, que normalmente a campanha de vacinação começa mais tarde, né? Mais no fim de abril.
Por que houve uma antecipação agora, neste ano, 2017? Isso aconteceu, na verdade, porque ano passado a gente teve uma antecipação dos casos de influenza. O que quer dizer isso? A gripe, na verdade, o vírus da gripe, o vírus influenza, ele está presente o tempo todo no Brasil, né? Por quê? Porque no Brasil eu não tenho diferenças de temperatura muito grande, como eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Em que o inverno neva e o verão é muito calor. Aqui, na maioria dos estados, a gente tem uma temperatura que é próxima o tempo todo. Isso faz com que eu não tenha uma sazonalidade, ou seja, uma época do ano que eu tenho preferência. O que acontece é que, normalmente, a maioria dos casos acontecem no inverno, né? Então, a gente espera estar próximo do inverno para fazer essa vacinação. E aí, ano passado, todo mundo foi pego de surpresa com essa antecipação, ou seja, os casos de influenza, de gripe, começaram a acontecer já no comecinho de abril. E aí, a gente não tinha uma campanha nacional de vacinação engatilhada para aquela época e muitas vezes no próprio setor privado, nas clínicas privadas, a vacina ainda não estava disponível, porque se estava programando chegar para o final de abril. Então, o que aconteceu é que esse ano, tanto o público, né, a campanha nacional de vacinação, quanto o privado, anteciparam e trouxeram, então, essas vacinas já no começo de abril, para que não acontecesse o que a gente viu ano passado, que é a gripe começar antes do que a gente estava prevendo. Exatamente porque no Brasil a gente não tem uma mudança drástica de temperatura, né? Aqui no Rio de Janeiro o outono parece inverno, parece verão mais do que inverno. Então a gente não tem essa mudança e aí ano passado a gente foi surpreendido por essa antecipação. E aí esse ano se resolveu então trazer mais próximo, né, da data então que aconteceu ano passado. Então a gente trouxe antes, tanto público quanto privado. Essa inclusão de professores no público-alvo também foi resultado do que aconteceu no ano passado, né? Alguns professores infectados, mortos, né? Isso. O que acontece é que o professor, né, ele está, na maioria das vezes, em contato com crianças e adolescentes, né? E é tão fácil pegar, porque muitas vezes crianças, né, a gente pega a criança no colo, a gente traz a criança para próxima, a gente ajuda ela a escovar o dente, então é muito mais fácil o professor pegar, assim como o professor passar também para crianças, principalmente abaixo de 5 anos, que são um grupo de risco, ou seja, que é onde tem mais óbito. Então, acho que foi super importante o Ministério da Saúde estar incluindo os professores nessa campanha de vacinação, a fim de evitar que o professor pegue gripe e tenha uma complicação e tenha óbito, como que ele passe para crianças, porque muitas vezes a gente não sabe que está doente e está indo trabalhar. Na verdade, então eles também poderiam passar. Então, o professor, assim como os profissionais de saúde, são profissões de risco, de certa forma, porque estão em contato muito próximo com o público o tempo todo. E qual a importância da população se vacinar? Qual a importância da vacinação, o impacto que isso vai ter na vida das pessoas? Olha, em relação ao impacto individual é muito importante, porque a gripe é uma doença que pode levar a complicações e pode levar ao óbito. Então é o que a gente está vendo desde 2009, quando a gente teve a pandemia, né, do H1N1, que a gente infelizmente teve vários óbitos, e a gente vê ano após ano, com maior ou menor número, pessoas complicando, ou seja, sendo internadas com pneumonia e vindo a óbito, por exemplo, por conta da gripe. Então, a vacinação, a proteção individual é muito importante. E para aquelas pessoas que não querem ou não podem fazer essa vacinação no particular e têm disponível no público, estão naquele público-alvo, é muito importante ir, porque você não está protegendo só você está protegendo todas as pessoas que vivem com você, né, e que vão conviver, por exemplo, se você ficar doente. Então, ninguém fica doente sozinho, né? Quando uma criança, uma mãe, um avô ficam doentes, a família toda fica doente porque tem que dar assistência, né? Então, os pais têm que ficar em casa com a criança, ou muitas vezes o idoso é hospitalizado e a gente tem que acompanhar, a gente deixa de ir ao trabalho. Para aqueles adultos e adolescentes, por exemplo, que têm a gripe, você tem uma média, como eu tinha falado, de 6 dias de doença, ou seja, são pelo menos 6 dias que você está sem trabalhar
ou sem estudar. E isso, né, principalmente para aquelas pessoas que ganham por dia, por exemplo, isso pode ser um impacto financeiro muito importante na vida da pessoa, né? Passar uma semana, 10 dias sem conseguir sair de casa para trabalhar. Então a gente tem que pensar na nossa saúde e na saúde de todos que estão em torno da gente. Então é muito importante estar vacinando. Eu vi ali que perguntaram de novo o grupo que vai estar focado, eu ia te pedir isso, para a gente repetir o público-alvo, porque a gente falou bem no início. Eu acho que seria legal repetir, né? Isso, então para quem não viu no início, hoje o público-alvo para a campanha nacional de vacinação do governo, ou seja, nos postos de saúde que vão começar segunda-feira, são as crianças até 5 anos de idade, os idosos, os indígenas, professores, grávidas e pessoas que tenham algum tipo de deficiência na imunidade, ou seja, no sistema de defesa, como, por exemplo, o HIV, ou que tomem remédio para que a defesa do organismo diminua. Essas são as pessoas, mas na dúvida, você pode entrar no site do Ministério da Saúde, que lá também tem todas as explicações. Mas esse é o público-alvo hoje da campanha nacional de vacinação. Teve até uma leitora perguntando, tem uma doença autoimune, eu posso tomar, eu devo tomar? Isso. A doença autoimune, ela não é uma contraindicação para tomar a vacina. O que a gente precisa ficar atento é que muitas doenças autoimunes, você toma medicação tanto para baixar a imunidade, para que a doença não apareça, como você pode estar tomando algum outro remédio por conta de complicações que você teve pela doença autoimune. Então, antes de tomar a vacina, é sempre importante conversar com o seu médico, porque com certeza você acompanha com o médico quem tem doença autoimune e perguntar para ele se hoje, no seu caso, você pode tomar. Mas se você tem uma doença autoimune e está sem nenhuma medicação e não tem nenhum problema de saúde, não haveria problema em tomar a vacina da gripe. Entendi. Bárbara, queria te agradecer pela sua vinda aqui, esclarecer as dúvidas, né, dos nossos leitores sobre a vacinação. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre essa questão da vacinação? Muitas coisas. Não, na verdade, o que eu quero trazer é exatamente a importância da gente se vacinar. A gente vê que, principalmente os adultos, né, eles acabam não se vacinando, eles acham que não é importante. Ele vacina o filho, ele vacina o pai, ele vacina a esposa grávida, mas ele não se vacina. Então, é muito importante. A gripe é uma doença que pode causar complicações, que pode causar o óbito, mesmo em pessoas que são saudáveis, né? A gente tem caso todo ano de adolescentes e adultos jovens saudáveis que vão a óbito, e a gente tem a oportunidade hoje de estar vacinando contra uma doença que pode ser séria, que pode levar ao óbito. Então, acho que a gente tem que ter a consciência, sim, de que a gente precisa se vacinar. Não só quem tem a vacina disponível no público, mas quem tiver a oportunidade de fazer a vacinação na rede particular, não deixe de se vacinar. Então, repetindo, a campanha a campanha começou ontem, né, apenas para os profissionais de saúde. Na segunda-feira começa então a vacinação para o público-alvo, professores e todo aquele grupo que a crianças, que a idosos, falou. Grávidas. Então, vamos, né, aderir à campanha. Obrigada, Bárbara, mais uma vez. Obrigada, e eu vou aproveitar, eu sei que a gente não conseguiu responder todas as perguntas, né, Carolina, porque eu vi que as pessoas estão bastante interessadas. Então, quem tiver dúvida pode entrar no site da GSK, que é Casa de Vacinas GSK.com.br, e lá tem muitas informações, não só sobre gripe, mas várias outras vacinas também. Então, quem quiser se informar pode entrar lá também, e obrigada pela chance de estar podendo falar sobre isso. Obrigada, e obrigada a todos os nossos leitores, internautas que nos acompanharam aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.